A ideia é a gente, então, fazer hoje a terceira parte aí do treinamento de liderança. Então, a gente fez da seguinte forma, só para se situar, né? Então, primeira parte, a gente tem o treinamento online lá no Business Builder, que vocês devem ter ido. Ah, só para conferir, se alguém não recebeu, depois me chama para a gente configurar lá direitinho, mas deve estar lá disponível para todo mundo. O treinamento do Business Builder é o padrão mundial, então pode ser que tenha alguma coisa diferente que a gente vai falar hoje, coisas específicas aqui da regional, tá? Depois teve a parte 2, teve um treinamento gravado que eu mandei também para todo mundo. Se alguém não recebeu, também me lembra de corrigir, mandar direitinho o vídeo. Esse treinamento gravado foi o treinamento de liderança que a gente fez para as equipes do Centro-Oeste todo, no ano passado. Então, ficou gravado e a gente também, de vez em quando, tem que dar uma atualizada. Pode ser que tenha algumas pequenas diferenças, a gente vai falar das maiores aqui. E a parte 3, então, hoje, nós vamos discutir os processos específicos, né, as rotinas específicas para os secretários tesoureiros. E aí eu pedi também a colaboração de quem já foi secretário tesoureiro, para poder também contribuir aí, tá? Muito bem, então vamos começar com a responsabilidade. O primeiro objetivo, né, então, entender as responsabilidades e as rotinas, conhecer as políticas e diretrizes do BNI e, né, particularmente, as ferramentas que a gente usa no dia a dia, né, para a gente poder fazer um bom uso aí das ferramentas e trocar experiência, boas práticas, enfim, o que no dia a dia faz diferença, né? Porque na teoria tudo é muito diferente da prática na hora de fazer de fato. Vamos lá. Então, rotinas do secretário tesoureiro. Então, a responsabilidade do ST, qual é? Primeiro, gestão do caixa da equipe, né? Então, tem a anuidade que é paga pelos membros, é feita a gestão pelo BNI Brasil, o sistema lá que é feito o pagamento, mas a taxa da reunião, o café, as despesas ali do dia a dia da equipe, quem faz essa gestão é o secretário tesoureiro. E a outra grande responsabilidade é a a escala de apresentações. Então, o controle ali da escala das apresentações principais. Nós vamos falar um pouquinho também de como, algumas dicas aí de como funciona, como fazer, boas práticas. E por ser quem controla o caixa, acaba sendo do trio, né, o responsável pela parte logística da reunião semanal. Então, pagar o fornecedor, eventualmente contratar o café e tal, acaba sendo com o secretário tesoureiro, porque ele é quem está com o caixa da equipe na mão, então acaba sendo fazendo sentido. E por isso ele vai também acabar supervisionando aí, né, indiretamente o trabalho dos anfitriões. Tá? De novo, aqui não é fazer o trabalho dos anfitriões, mas é acompanhar e supervisionar. Lá no processo de onboarding, quando entra um membro novo, qual é o papel do secretário tesoureiro? Então, primeiro vai fazer parte do passaporte, então vai conduzir a reunião do passaporte e vai providenciar toda a parte logística para a posse. Então, o kit do novo membro vai pegar com a regional, o Prisma vai mandar imprimir o prismazinho lá de identificação da mesa, o crachá, se tiver usando crachá temporário, etc., vai fazer com o secretário tesoureiro. O crachá definitivo, aquele plastiquinho bonitinho com imã, a regional produz e entrega para vocês. Vamos lá, rotina semanal. O que tem que ser feito todas as semanas, né? Então, receber e conferir os slides de apresentação principal. Então, tem a escala, tem a data para receber os slides. Então, receber e conferir esses slides. Na reunião, vai ter os momentos de participação do secretário tesoureiro. Então, apresentar e atualizar lá a escala de apresentações e palestrantes da semana. Tem um momento onde a gente vai falar disso. É importante apresentar a escala? Sim, é importante apresentar a escala, não só apresentar o palestrante, mas apresentar a escala para, né, para as próximas semanas aí também. Faz parte lá da rotina da reunião. Receber e controlar o pagamento do rateio das despesas, então lá tem equipes, por exemplo, né? Aqui a gente costuma fazer o rateio mensal, mas tem equipe que faz semanal. Por quê? Porque prefere fazer assim. Dá mais trabalho, na minha opinião, mas então, a responsabilidade do secretário tesoureiro é receber e controlar o pagamento das despesas. E realizar os pagamentos, né, também.
E como eu falei, supervisionar a coordenação de anfitriões. Por quê? Porque boa parte, né, do trabalho dos anfitriões tem a ver ali com a logística da reunião, e aí fica com a responsabilidade do ST. Mensalmente, então isso aqui tudo é semanal, né? Fazer a rotina ali da semana, dos recebimentos e pagamentos. Mensalmente, participar da reunião de sucesso do grupo, revisar junto com o trio o planejamento da equipe, né? Isso inclui, né, definir as ações, etc., que basicamente é feito na reunião de sucesso do grupo, então não tem muito segredo aqui. E trimestralmente ou semestralmente participar do fórum do PSM, né, obviamente também incentivar que os membros participem, porque acaba que, como liderança, a gente lidera pelo exemplo, então participar de alguns, não precisa ser toda semana, toda edição, né, do PSM, não é esse mas podendo estar lá e incentivar os membros sempre é bom. E efetuar o planejamento semestral com o trio, que é o primeiro planejamento que vai ser revisado depois todo mês na reunião de sucesso do grupo. Este planejamento é o que nós vamos fazer no sábado, no dia 27 lá, em conjunto. Tá? Esse primeiro planejamento nós vamos fazer juntos, e aí depois, obviamente, a revisão vai acontecendo durante o semestre todo. Tá? Muito bem. O que mais? Falar um pouquinho das ferramentas já, né? Então, já que no onboarding o secretário tesoureiro participa do passaporte, ele é um dos que faz o passaporte, onde é que a gente sugere que seja controlado a execução do passaporte? Lá no BIOffice tem o menuzinho lá de passaporte, você abre clica ali, ele vai vir todos os membros que estão em passaporte. Fiz a reunião de passaporte com o Danilo. Vai lá e clica no Danilo, diz concluiu, acabou. É bem simples. É um checklist bem simples, mas é para controlar, né? Outra atividade lá do onboarding, que é providenciar a logística para o novo membro. Então, por exemplo, atualizar a lista de membros lá no folheto de reunião, solicitar o crachá temporário, prisma de mesa, kit membro para posse e ajustar o rateio das despesas mensais. Então, lá no próprio BIOffice, na hora que o membro foi incluído, ele já aparece lá nas contribuições, no menu das contribuições, para você controlar. E aí você vai, logicamente, durante o passaporte, explicar, já combinar se ele vai pagar uma reunião avulsa, se ele vai pagar a taxa do mês, enfim, aí cada caso é um caso, né? Mas para fazer o acompanhamento. Então, basicamente é isso que tem lá. O checklist de onboarding de membro inclui praticamente todo mundo da equipe, então tem um monte de atividades, cada um diferente, e o ST entra com essas linhas aí de atividades. Gente, eu estou falando igual uma matraca doida, mas me interrompam, senão não tem é, eliminação das dúvidas. Vai lá, Fernando, fala. Uma dúvida. Então, dentro do B-Office, tem agora a parte de onboarding para acompanhar? Não, no BIOFICE só tem o passaporte. Só Ah, o tá. passaporte. E tem, quando eu falo aqui ajustar o rateio das despesas, ele já aparece na lista das contribuições lá assim que ele entra na lista lá de membros, tá? Aí o que a gente viu? E aí depende de cada um também, né? Vamos supor que o membro pagou e entrou no dia 15, então vai ter lá 2 reuniões naquele mês. O BIOffice, ele faz uma conta lá de quantas reuniões o membro vai ter naquele mês e faz um proporcional. Mas pode ser que ele agendou a posse só para o começo do outro mês e tal. Então, esse ajuste tem que ser feito manual. Você consegue ir lá e mudar o valor, consegue ir lá e zerar aquele mês, é, ou ele vai participar mesmo sem ter a posse, mas ele vai participar como convidado. Então, você consegue ajustar isso, combina com o membro e ajusta lá, tá? É isso que eu coloquei especificamente. Eu vou até mostrar aqui no BIOffice para vocês, onde que é, só para mostrar aqui. Então aqui, ó, tem o menu de secretário tesoureiro, tem o menu de contribuições, tá? E aqui, é que essa equipe aqui tá vazia, não vai ter ainda. Mas enfim, aqui vai aparecer a lista dos membros, o valor, o mês, e nessa linha de ações aqui aparece o botãozinho de editar, tá? E aí você consegue editar aquela linha, desde zerar até mudar o valor e tal, o que for necessário, dependendo aí da situação, porque tem membro que pagou hoje, mas já está participando como convidado desde o dia que pagou, e não, mesmo tendo a posse para daqui 1 ou 2 semanas.
tem membro que paga hoje, mas vai fazer aposta daqui 3 semanas e não vai participar até lá e tal. Só fazer esse ajuste, tá? Você faz aqui na própria ferramenta, tá? E aqui tem o passaporte. O passaporte aqui, ele está configurado com todos os cargos na sequência. E aí você só vem aqui, clica, feito, acabou. Não tem muito segredo aqui, tá? O passaporte do secretário tesoureiro, nós estamos tentando fazer antes da posse. Então, o membro, quando tomou posse, ele já fez o passaporte com vocês. Lembrando que o passaporte tem aquele scriptzinho básico de 5, 10 minutinhos e tem o 1 a 1. Então, você vai fazer um a um normalmente e já vai ensinando o membro a fazer um a um, né? Beleza? Maravilha. Então, aqui é só para mostrar que dentro do onboarding tem um monte de outras pessoas que são envolvidas. É inserir no grupo de WhatsApp, é pegar a foto, enfim, tem várias coisas aqui para ser feitas. O secretário de tesouro faz essas aqui, tá? Vamos lá. Outra parte da rotina aí do secretário tesoureiro é receber e conferir os slides das apresentações principais. No BIOFfice também oferece essa possibilidade. O membro, ele vai ver esse menu apresentações aqui, onde ele pode pegar o arquivo da apresentação, o PowerPoint da apresentação dele e jogar para dentro do sistema, tá? Então, o que está acontecendo lá hoje? Ele... antes de falar do sistema, eu vou falar o que a gente observa, né? Então, o que é conferir os slides da apresentação? Basicamente, é conferir a formatação, se não tem nada perdido na formatação, porque às vezes acontece do membro usar uma versão diferente, qualquer coisa assim, e se perder a formatação. Então, se acontecer de você abrir lá e está completamente desformatado, avisa para que o membro Boa corrija o noite. formato e tal. Boa noite, Chá. Então, é uma das coisas que a gente sugere que você olhe. Outra coisa, quantidade de material. O cara tem 7 minutos para fazer a apresentação e mandou 45 slides. Não vai dar tempo. Você já sabe que não vai dar tempo, avisa para não, né? Ó, tá muito material e tal. Teve alguém, não lembro mais quem foi, que conseguiu fazer uma apresentação de 7 minutos com, se eu não me engano, foram 18 slides. Mas foi assim, era uma foto que ele ia falando e as fotos iam passando. Então, ele tinha treinado para isso, ok. Mas, obviamente, quando vocês virem que tem muito material, já avisa o membro para ver se ele realmente está preparado para, né, para não estourar o tempo. E outra coisa importante é o respeito à especialidade. Então, recebi o material lá do Jorge. Tá falando em algum slide de algum tema que não é o da cadeira dele, confirma se ele está ciente, né? Porque, às vezes, até sem querer, não é por má fé, mas até sem querer, o camarada cita uma coisa lá que está fora da área dele, e por estar fora da área dele, ele acaba gerando uma confusão, acaba, às vezes, tendo que perder tempo, acaba gerando dúvida na cabeça de quem está assistindo, prejudica o resultado que a gente quer, que é gerar mais referência para ele. Então, é um alerta aí sempre que a gente tem. Mesmo que, ele só citou alguma coisa. Tá bom, só citou, mas se ele citar na hora de falar e ele se enrolar, é ruim para ele. Então já avisa ele, ó, isso aqui é fora da sua cadeira. Eu fosse você, tirava. Né? E se tiver na hora lá, cuidado para não se enrolar falando de outras especialidades, porque isso acaba te prejudicando. Né? Então, basicamente é isso. Kleber, mas eu vi que tá, sei lá, tem um erro de português, eu tenho que corrigir? Não. O camarada que mandou o material para você, em tese, ele é o responsável pelo material, né? Mas, obviamente, se você viu alguma coisa, por uma questão de cortesia, quiser comentar, quiser, né, fazer a validação ali, tá? Não tem problema nenhum. Mas a responsabilidade do ST de validar é formatação, quantidade do material e o respeito ali à cadeira. Tem uma outra coisa que a gente não cita aqui, mas é importante, o material da apresentação de 7 minutos não é para ter esse padrãozinho do BNI. Então, não é para ter a logo do BNI aqui, não é para ter o super gráfico aqui no cantinho e tal. É a identidade visual do membro, porque aqueles 7 minutos são dele, é ele que está apresentando, ele não está falando em nome do BNI. Tá? Então, vai ter uma descontinuidade na formatação, é normal que aconteça e é para ser assim mesmo. Tá? Não é para padronizar no formato do slide do BNI. Vamos lá, então. Dentro da agenda da reunião, vocês sabem que tem 20 itens dentro da agenda,
e alguns deles o ST é o responsável. Então, um deles é a escala de palestrantes. Por que que tem a escala de palestrantes? É importante para mostrar a organização para quem está ali assistindo, né? Olha só que legal, o pessoal se organiza com um mês antes, sabe quem vai palestrar daqui a um mês e tal. Então, organizar a escala e apresentar a escala faz parte disso, né? Nas apresentações principais, o ST é quem apresenta o palestrante, então pegar a biografia com o membro, né? Aí tem uma questão de estilo também, né? Tem alguns que gostam de dar uma resumida, tem alguns que gostam de ler do jeito que vem, tem alguns que gostam de inserir ali alguma coisinha. Não tem problema, é uma questão de estilo, tá? Mas você vai apresentar o membro, obviamente, qual que é o objetivo ali? É reforçar a reputação dele. Então, né, não é simplesmente ler, é ler reforçando, obviamente, os pontos principais ali. Que mais? Relatório do ST, nós vamos falar um pouquinho o que tem que ter esse relatório. Isso aqui é feito lá na parte da reunião interna, né? E o sorteio do prêmio do palestrante também é feito pelo ST. Então, esses são os pontos onde o ST fica responsável aí dentro da pauta da reunião, tá? Mostrando ali sobre o BiOffice, depois que o membro acessa aquele menu de apresentações, ele tem esse menu apresentações aqui, todos os membros têm, ele consegue carregar um slide, um arquivo com os slides da apresentação dele. E aí aparece para ele aqui as apresentações enviadas, né? Então, e fica pendente de aprovação. Eu não tenho aqui na minha tela a tela de aprovação, mas o ST tem o botãozinho para aprovar, tá? Então, ele vai olhar ali o material, conferir e tal, tá ok, ele aprova. Quando o ST aprova, este arquivo fica disponível lá para o VP incluir na reunião, né? Nos slides da reunião. Então, ele fica, né, aqui, por exemplo, ó, se tiver aprovado, ele fica aqui lá na tela da reunião para o VP poder baixar e incluir no material da semana, tá? Que mais? E aqui é a fila, a lista das apresentações que aparecem. Então, quando eu vou aqui escolher da fila, vai vir todas as apresentações, tanto as principais como o backup, eu posso selecionar uma fila ou outra, né? Todas as apresentações que estão aprovadas aqui pelo ST, tá? E eu consigo selecionar esta aqui para aquele dia. Então, eu vou montando a escala das apresentações conforme as apresentações vão sendo disponibilizadas, tá? Ok aqui? E aí o VP vai conseguir baixar esse material. Bom, outra parte da rotina aí é apresentar e atualizar a escala em si, né? Então, se você for lá desde do PSM online, ele já fala, né? Tem uma sequência de atividades que dura 6 semanas. Então, a escala de apresentações, como é que a gente monta, né? É uma fila única, então basicamente você vai pegar a lista de todos os membros, botar numa ordem e fazer rotativo. O primeiro fez a apresentação dele, entra no final da fila de novo e vai rodando essa fila, né? A cada semana vai ter lá as 2 apresentações da semana, essas 2 vão voltar para o final da fila e é o próximo e assim por diante. Então, uma fila única, rotativa. Cleber, mas eu preciso fazer daqui até março do ano que vem? Não, você vai fazer uma rodada, né? Então, se tem 30 membros, você vai ter 15 semanas de fila fixa. Por quê? Porque vai entrar membro novo no meio do caminho, daí você vai perder tempo fazendo readequação da fila. Então, não gasta energia. Faz a fila única, todos os membros, e aí se tem 30 membros, vai ter 15 semanas ali. Se tem 40 membros, vai ter 20 semanas, 20 e poucas semanas, tá? Normal. Então, essa fila única, rotativa, o membro, quando ele entra, assim que ele conclui o PSM, ele entra no fim da fila. Então, não é para entrar na fila sem PSM, porque membro que não fez PSM não pode fazer apresentação. Então, também não faz sentido ele entrar na fila e ficar atrapalhando a rotina. Após a apresentação, fez a apresentação, ele estava lá em primeiro lugar, fez a apresentação, ele volta para o final da fila, né? E na reunião, a gente divulga a escala das próximas 6 semanas. Por que 6 semanas? Porque são 6 semanas que tem alguma atividade para o membro fazer. Então, a primeira semana ele vai definir o tema, segunda semana ele vai mandar os tópicos principais, a terceira, e assim por diante. Tem lá, a cada semana tem uma atividade diferente para ele ir fazendo, né? E com 4 semanas, ele entrega o material. Então, a partir da semana 4, daqui para frente, essa escala deveria estar congelada. Não muda mais. Só muda
Se o membro faltar, se não puder ir, se enfim, e aí entra a linha de backups. O cara tá lá na sexta semana, viu o nome dele e fala assim: poxa, Fernanda, nessa data eu não posso. Tem como trocar? Tem. O cara tá para a semana que vem. Poxa, Fernanda, nessa data eu não posso. Tem como trocar? Não. O nome dele sai, entra um backup e a fila continua travada nas próximas 4 semanas. Por quê? Em respeito aos outros membros que estão se planejando. Eu tô lá na quarta semana. Aí eu me planejo e vou convidar meus convidados para aquele dia específico, porque é o dia que eu vou apresentar. Aí a Fernanda chega para mim: ah, tua apresentação adiantou 2 semanas porque teve 3 membros que não fizeram a apresentação, ou não podem fazer, ou pediram para mudar. Não, não é justo, né? Meu nome está na lista faz um tempão, eu me programo e daí você muda em cima da hora porque o outro não se programou. Então, passou de 4 semanas, não cumpriu, ou não pode cumprir, ou não vai poder estar naquele dia, entra a lista de backups, tá? Esta é a sugestão nossa. 4 semanas congeladas, 6 semanas divulgadas, para dar aquelas 2 semanas ali de preparação e tempo de. Pegando sol. E aí. Tá arranhando Passando. minha garganta. Oi? Ô, Kleber, deixa eu tirar uma Diga. dúvida. Claro. Quando entra o backup, por exemplo, eu tô na lista. Eu tô daqui 6 semanas. E aí, Certo. agora eu entrei no backup, porque aconteceu uma situação e o palestrante não vai ter, então me acionou para backup. Eu vou fazer o backup e continuo a minha apresentação de daqui 6 semanas. Isso não altera, Exatamente. certo? Exatamente. Por quê? Tá. Porque com 4 semanas congela, não muda mais. Então a escala de backups ela é paralela, é uma fila paralela por ordem de entrega do material aprovado. Então, se a Fernanda me entregou o material aprovado hoje, ela é a primeira da fila de backup. Amanhã o Jorge me entregou, ele é o segundo da fila de backup, e assim por diante. E a fila de backup está aqui, e a fila normal está aqui, elas vão andando em paralelo. Uma não influencia a outra, certo? Não atrapalha a outra. Aquele Perfeito. buraco que foi gerado por alguém que não pôde, por algum motivo, apresentar, eu uso a minha fila de backup e não mudo quem está na sequência da fila normal, tá? Beleza? Maravilha, maravilha. Tirou minha dúvida. Aí, lógico, né? Bom senso. O Danilo está na fila para hoje e é o backup próximo para hoje. Ele vai fazer duas? Aí não faz sentido, né? Daí a gente usa o segundo e mantém ele como o primeiro backup na próxima oportunidade. Pode acontecer, tá? Mas essa é em linhas gerais, aí é a orientação, beleza? Por que a gente tenta respeitar isso? Para deixar os membros se programarem, tá? O camarada teve 4 semanas para se programar. Se ele não se programou, eu não vou mudar a programação de todo mundo porque um furou. Importante. Eu ia falar um negócio importante aqui, que era o quê? Sim, a fila de backup também pode ser divulgada. Tá? Então você também pode ter, não precisa ser na reunião, como as outras 6 semanas, mas você pode divulgar em algum outro momento, ou na reunião interna, ou no grupo, enfim. Pode perfeitamente divulgar, principalmente para os próximos estarem preparados. Por quê? Pode ser que a Fernanda mandou material, ela está na lista bonitinho, mandou com antecedência, validou e tal, e passou mal de madrugada. Não veio na reunião. Vai ficar sem uma apresentação? Não, tem um backup. Então tenham sempre uma apresentação de backup de fato pronta, né? Sempre pronta para apresentar, até se for de última hora. Às vezes a pessoa passou mal ou por algum motivo não pôde ir para a reunião e era o apresentador, vai acionar o backup, tá? Inclusive o arquivo tem que estar disponível para poder trocar de última hora se for o caso, tá? Já aconteceu. É raro, mas já aconteceu. Vamos lá. Então, tá aqui, ó, Danilo. A apresentação de backup não afeta a ordem da fila normal, tá? Vamos lá, que mais? ST tem que receber e controlar os pagamentos do rateio das despesas e realizar os pagamentos das despesas da equipe. Por que a gente está usando o BIOffice para isso especificamente? Bom, primeiro porque ele não precisa ser uma conta que está no nome de alguém, que isso já foi uma das dificuldades que a gente já enfrentou. E segundo, porque ele gera lá
todo o histórico, né? O extrato ali com todo o histórico dos pagamentos, então a gente consegue manter um registro de tudo que foi feito do pagamento, tá? Então, aqui no menu do secretário tesoureiro, tem lá a caixa, onde você vai poder ver as movimentações, as contribuições, onde você vai ver a lista de todos os membros, quem pagou, quando pagou, etc. As cobranças, por exemplo, uma cobrança adicional qualquer, você gera um link de pagamento específico, então você gera, por algum motivo lá, tem alguém que, pegar agora o exemplo aí, patrocínio do jantar, eu posso gerar uma cobrança pontual aqui com esse link aqui. Fornecedores, onde você cadastra os fornecedores para depois ficar fácil, não tem que ficar digitando chave Pix na hora. Então você pode deixar pré-cadastrados os fornecedores padronizados, né? O café, gráfica, enfim. E os relatórios, tá? Então tudo isso o sistema está nos ajudando. E aí, obviamente, tem o histórico todo ali de cada movimentação, caso precise entender o que aconteceu, qual foi a movimentação, tem lá todo o histórico registrado bonitinho, tá? E principalmente para ajuda a controlar os recebimentos dos convidados, que é uma das dificuldades de controlar por fora, era o recebimento dos convidados. Muito bem. E aí, a Kleber, última. Diga, Fernanda. ele gera o relatório aí dentro também, aquele que a gente pode usar na reunião? Gera dos convidados? É tipo o relatório do caixa, aquele que apresenta na Ah, reunião? sim, 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 sim. Ou Então, pega daí e faz um externo? vou falar do relatório do caixa aqui também já já. Peraí. Ah, tá, beleza. Acho que tem um print aqui de tela. Se não tiver, a gente abre ele e mostra de novo. Então, vamos lá. Semanalmente, supervisionar a coordenação de anfitriões, como eu falei, porque tem a ver com a logística da equipe, então tem aí debaixo da responsabilidade do secretário tesoureiro. Pontos de atenção aqui com relação a isso, né? Então, por exemplo, eu sou o responsável pela logística da reunião. Eu tenho que informar, eventualmente, o café lá, quantas pessoas vão, quantos convidados estão confirmados, quantas cadeiras precisa, se precisa mais café, menos café, etc. Impressões e tudo. Como é o secretário tesoureiro que vai fazer os pagamentos, ele tem que estar por dentro disso aqui, né? Caneta, formulário, etc. Ah, faltou formulário de afiliação e tal. O secretário tesoureiro tem que mandar imprimir e pagar essa impressão. Então, tudo isso passa pela logística da reunião. Pagamentos de convidados, né, como eu falei, é o controle, e o controle de presenças. Porque se a gente controlar corretamente as presenças lá no fica fácil, por exemplo, para fazer o pagamento do café, quando é por pessoa, né? Então eu sei quem foi, quantos foram, para poder fazer o pagamento do café. Uma coisa que eu não sei como é que o pessoal está fazendo no dia a dia, até quem, Kleber, o Jorge, que já fez, não sei quem mais passou por isso, é o controle de convidado que não pagou. Chega lá o Kleber sem pagar. Como é que está sendo feita essa conferência? No BiOffice, a gente consegue ver, não está na lista porque ele não pagou. E consegue gerar o link para ele pagar na hora, inclusive. De novo, combinar com os anfitriões direitinho como é que vai ser feito esse controle aí. Tá? Beleza? Porque sem ser no BiOffice, simplesmente você não tinha controle de quem pagou e quem não pagou, né? Pagamento de fornecedores, então já falei, experiência dos convidados. Indiretamente, a gente vai gerenciar também a experiência dos convidados, controlando aí a logística toda. Falar do relatório do ST, então, Fernanda. O que tem que ter no relatório do secretário tesoureiro? Esquecendo um pouquinho do BiOffice, o que deveria ter? Previsão de receita e de despesa, seja para a semana, para o mês, para o semestre, né? Então, aí uma questão de orçamentação, tá? Nós vamos ter, eventualmente, alguma despesa extraordinária. Que tipo de despesa extraordinária pode acontecer? Por exemplo, já aconteceu. Um membro casou com outro membro. Poxa, a galera da equipe gerou aquele casamento e quiseram dar um presente em nome da equipe. Pode? Pode, é da equipe. Né? Então, é uma despesa extraordinária, não vai acontecer toda hora. Deram lá uma lembrança para a equipe. Ou funeral, né? Teve membro que perdeu parente e tal, mandaram uma coroa em nome da equipe. Algum brinde que quiseram comprar, é uma despesa extraordinária. Então,
prever essas despesas extraordinárias. Os saldos atuais é sempre importante mostrar, né? E uma análise da saúde do caixa. Por quê? A gente faz a previsão e vê, olha, se a previsão se concretizar, tá saudável, né? Vai entrar dinheiro suficiente ou vai sair mais do que devia, né? Então, o que é uma equipe com caixa saudável? Pelo menos umas 4 semanas de despesa padrão em caixa, né? Por quê? Porque é um tempo suficiente para qualquer ação mais imediata aí. E uma reserva para algum imprevisto, né? Que eu dei o exemplo. Por exemplo, hoje a gente sabe que gasta lá X reais por reunião fazendo no Coco Bambu, que é mais ou menos sempre padrão, então você sabe mais ou menos o quanto gasta. Vamos supor que por algum motivo, uma semana não vai poder ser lá, e vai ter que ser num lugar que pontualmente vai ser mais caro. Então, já aconteceu, e é bom ter uma pequena reserva aí, não precisa ser grande coisa, mas uma pequena reserva aí para despesas imprevistas, né? E, eventualmente, uma reserva para algum projeto especial da equipe. Por exemplo, a gente quer convidar, sei lá, algum convidado especial para vir fazer uma palestra no aniversário da equipe. Vão ter que pagar a passagem e tal. Tem que ter uma reserva adicional para poder bancar esse tipo de iniciativa, senão a gente fica sempre só na vontade, né? Eu não mostrei, né? Então, vamos lá na tela. O que tem de relatório do secretário tesoureiro aqui? Basicamente tem aqui o relatório financeiro que mostra no período que você selecionar o saldo, as receitas, as despesas e o saldo final, tá? Então, isso aqui é feito já, né, para trás. Mostra aqui a lista das receitas, a lista das despesas. Então, o que não tem aqui? E aí você vai ter que adicionar no slide. É a previsão para frente. Olha, toda semana a gente está gastando em média X. Ele vai ter o histórico, mas não vai ter a previsão para frente, né? Então você pode fazer essa conta, vai ter que fazer por fora. E tem aqui também o histórico das contribuições. Isso aqui, como é na reunião interna, também pode mostrar lá, eventualmente, o panorama, né? Aqui tá em branco porque a equipe não está ativa ainda, mas ele mostra aqui verdinho quem pagou e tal, amarelinho quem tá no mês ainda sem pagar, e vermelho quando já passou o mês e não pagou ainda. Então mostra bem graficamente aqui para poder ilustrar a situação dos membros, né? Não vou abrir aqui, porque cada equipe tem o seu, vocês vão ter acesso ao de vocês lá adequadamente, tá? Vamos lá, que mais? Vamos falar de prêmio do palestrante. Como você faz a escala, é importante lembrar os palestrantes sobre o prêmio do palestrante. Por quê? Porque as pessoas esquecem, né? Então é importante lembrá-los. Então, relembrar conforme a escala, quando chegar, né, perto na vez de palestrar, lembrá-los que tem que levar o prêmio. Uma coisa importante, o prêmio do palestrante não é o produto que o membro vende. Então, eu vendo consultoria, meu prêmio é uma consultoria, uma consulta. Eu corto cabelo, meu prêmio é um corte de cabelo. Essa não é a ideia. Não é a ideia. Obviamente, igual, como é que chama? Amigo secreto, né? Vai ter um que vai fazer um negócio muito fora da curva, outro que vai fazer uma caneta de plástico que quebra no primeiro uso. Então, sugiram, né? E aí é uma questão da própria equipe, sugerir um valor aproximado ali, bom senso, né? E não precisa ser fiscalizado, porque no fim das contas, vamos supor que eu sou o cara da caneta, né? O que eu estou fazendo ao oferecer o brinde com a caneta? Eu estou prejudicando a minha própria imagem, né? Então não é muito legal, né? Mas é legal fazer para dar para o membro uma referência, principalmente membro novo, às vezes não sabe, nunca fez. Poxa, vou gastar os tubos aqui para fazer um negócio legal, sendo que não é esse o objetivo. Não é para ser um negócio que seja caro, nem é para ser um negócio, um brinde que você dá para qualquer um. É para ser um negócio bacana, para prestigiar aqueles membros que foram na apresentação, né? E aí,
é importante definir e divulgar o critério e o método que vai ser feito esse sorteio com antecedência. Por quê? Ah, eu posso fazer sorteio? Pode. Posso fazer para quem trouxe mais convidado? Pode. Posso fazer para quem trouxe mais referência? Pode. Só que eu tenho que combinar antes, o que não é justo é a cada semana eu fazer de um jeito e definir na hora como vai ser feito. Então pode ser feito como tem 2 palestras semanais, eu posso fazer uma sorteio e uma para quem trouxe mais convidados? Pode, vocês podem definir entre vocês, né, do jeito que vocês preferirem. O importante é combinar antes e divulgar antes, tá? Então, sugestões aqui do que já foi feito, né? O sorteio entre todos os membros participam do sorteio, mas só ganha quem fez referência ou trouxe convidado. Eu, particularmente, gosto dessa lógica, né? Por quê? Eu sorteei a Fernanda e a Fernanda não fez referência essa semana, ela vai ficar com 2 vezes o gostinho de não ter feito referência, né? Se ela só não participou do sorteio, tá bom, não participei do sorteio, mas se ela participou, ganhou e não levou porque não trouxe referência essa semana, é um incentivo a mais para ela na próxima semana sempre fazer referência, né? Então eu gosto dessa mecânica aqui. Pode ser feito o sorteio só com quem trouxe referência ou só com quem trouxe convidado? Pode também. Eu particularmente não gosto porque perde essa pequena vantagem aí de estimular o pessoal a participar, né? Pode ser feito quem trouxe mais convidados ou mais referência? Pode também, tá? Aí você pega lá na semana, acho que o próprio BeOffice traz, não, o BeOffice não. Enfim, o convidado ele traz a lista de quem trouxe mais convidados já. Pode ser definido com o palestrante, falando, ó, Fernanda, o teu prêmio você quer fazer para quem trouxe mais convidado ou quer que sorteie? Pode, desde que seja sempre combinado antes e avisado antes para a equipe, tá? Então, fica a critério de vocês. Quero inventar uma outra maneira aí? Pode inventar, não tem regra de como tem que fazer o sorteio. A sugestão é que seja feito. Tá? Dúvidas aqui, gente? Eu sei que esse não é um tema que estava sólido na cabeça de todo mundo. Ô, Kleber, e qual que é o valor que já usaram de sugestão para a gente ter uma ideia? Porque eu não sabia disso. E também do prêmio não ser um produto. Porque, por exemplo, a Aline Gil Estética, ela poderia dar uma limpeza de pele. Não sabia dessa questão aí. É assim, ó, Fernanda, eu tenho até uma figurinha dessa. Assim, é proibido, mas se quiser, pode. Não, não, a sugestão é que não seja, tá? Isso é a sugestão. Ah, mas eu quero dar um tratamento, sei lá, X lá, que é o trabalho dela. Pode, eu não vou proibir, mas pode. O que eu, às vezes, sugeri, em alguns casos, quando a pessoa não sabia o que fazer, é, por exemplo, você dá um voucher de um tratamento da Aline, porque você gostou tanto da Aline que vai pagar um tratamento, vai sortear um tratamento com a Aline. É outra possibilidade. Isso é legal também, né? Um valor não tem, Fernanda. É questão de vocês combinarem entre vocês, tá? Vai da cultura de cada equipe, tá? Eu já vi equipe que é um negócio bem simbólico, bem simples, bem básico, e já vi equipes onde o prêmio palestrante é uma ocasião, que o cara realmente incentiva a galera a participar, né? É questão de vocês. Não tem uma limitação nisso, não, tá? A Uhum. ideia por trás é, de fato, incentivar os membros a trazerem convidados para a sua apresentação. Então, por isso que um dos critérios é sempre quem trouxe convidados, né? Mas não é a única possibilidade, tá? O que sim, né? Como eu falei, quando você fala assim, eu vou sortear essa caneta de plástico aqui que vai quebrar no primeiro uso, você que está falando contra a sua própria imagem que você está construindo, né? Então, não é vantajoso para você, tá? Vamos lá, que mais? Mensalmente, participar da reunião de sucesso do grupo, como toda a liderança. Nessa reunião de sucesso do grupo, basicamente, é feita a revisão do planejamento da equipe, né? Então, vai definir e acompanhar as ações, vai revisar as metas e vai definir e acompanhar as ações. Eventualmente, vai ter alguma ação que você vai participar. E trimestral ou semestralmente, participar do fórum, do PSM, de outros eventos que a gente organize aí. E efetuar o planejamento semestral, que vai ser feito agora no início da gestão. Tá? Falando então de planejamento, como vocês vão liderar isso no sábado, nós vamos fazer de fato lá todos juntos, mas vocês vão liderar
E aí eu vou só mostrar aqui o caminho que a gente quer fazer para que vocês ajudem aí a direcionar, né? Então, por quê? Porque o planejamento é importante para direcionar o foco, para ativar as prioridades, para a galera se movimentar na direção certa, né? E poder gerar o resultado que a gente quer. Senão a gente está à deriva, vai o que vier veio, né? Então, basicamente, nesse planejamento aí, a gente vai selecionar os objetivos da equipe, identificar como que a gente vai medir isso, listar ações do que vai ser feito para chegar lá e definir prazos responsáveis para que não fique perdido, né? E depois acompanhar. Bem simples e direto, tá? Para definir os objetivos, a gente vai compartilhar a planilha de objetivos das equipes, que tem essa carinha aqui. Ela já faz a conta baseada no número de membros que está planejado para ter a cada mês. Ela faz a conta de quantas referências, quantos 1 a 1 e tal. E isso depois vai lá para os relatórios e acompanhamentos semanais para a gente ver se está cumprindo e vai chegar no objetivo, não está cumprindo, por que não está cumprindo. Tá? Então tem essa carinha aqui, a cada mês que a gente vai colocando os resultados atingidos, ela vai refazendo a continha, atualizando, e mais focado no VP, ela já gera os gráficos que podem ser usados aí para os slides para apresentar. Tá? Mas o que é a sugestão padrão aqui do manual? É uma fila única e rotativa. Então, você pega lá, tem 40 membros, lista todos os 40 na ordem. Os membros entram no fim da fila depois que eles concluem o PSM. Então, onde é que eu entro na fila? No fim da fila, assim que eu concluir o PSM. E aí, como ela vai rodando, né? Uma hora vai chegar a sua vez. Então, no E aí, nosso caso, é o PSM online ou o presencial? os dois. No caso do online, está sendo feito antes da posse. Então, É, todo mundo tá feito. por isso que eu perguntei, porque assim, ele vai demorar, no nosso caso ali, vai demorar, se eu 20 peço me semanas. conta. Então, 20 semanas vão dar o quê? 5 meses? 4 a 5 meses. Tá. Então, na hora que tomar posse, já dá para ir para fila já. Sim, sim. Tá. Então, bom, não é. Eu vou falar mais isso com o presidente Timekeeper, mas como vocês fazem um pedacinho da apresentação, é importante eu citar aqui. Com as equipes crescendo, é importante tomar cada vez mais cuidado com o tempo, né? Você imagina que uma equipe de 20 faz a reunião em 2 horas, uma equipe de 40 faz a reunião em 2 horas. Obviamente, a gente tem que encurtar em algum lugar, né? Então, um dos pontos críticos aí do tempo é os 7 minutos da apresentação principal, né? E aí a Camila me lembrou um negócio. Passando de um certo número, a gente vai ter 3 apresentações principais. Por quê? Porque senão o membro passa um ano inteiro sem chegar na vez dele, né? Então, a ideia é manter aproximadamente 2 apresentações no ano, pelo menos. Uma equipe menor vai ser mais que isso, né? Com certeza. Por isso, quando a equipe cresce, ser backup é mais vantajoso, porque você vai ter mais visibilidade do que só as 2 vezes por ano que você teria normalmente, né? Tá? Mais alguma dúvida, Camila? Era isso? Expliquei? Que mais? Bom, vamos lá. Como vocês aqui, então, tá claro a questão das rotinas, né, do secretário tesoureiro. Eu vou mandar esse material para vocês depois poderem eventualmente consultar e tudo. Eu acho que vocês todos já estão naquele grupo que eu criei para mandar os materiais, mas eu queria mostrar especificamente aqui, ó, o folheto. Por quê? Porque vocês têm que mandar imprimir os folhetos e tem que atualizá-los, né? Eu vou mandar esses folhetos já, esse modelinho para vocês irem atualizando. Depois baixa e aí vocês vão atualizando conforme né, principalmente isso aqui, né? As metas semanais aí, quanto foi sendo feito, vocês vão atualizando toda semana e eventualmente lista de membros também, colocar os membros novos e atualizando também. E a apresentação principal aqui também. Tá? Mas o modelinho é esse, vocês vão ter acesso. E eu queria mostrar para vocês a página das políticas regionais. Né? Então, como lideranças da equipe, é importante que vocês conheçam
todas as políticas gerais do BNI, que vale no mundo inteiro, código de ética, as políticas administrativas, então, coisas do tipo, se eu quiser transferir para outra equipe, como é que funciona e tal, tá tudo aqui nas políticas administrativas, tá? Os valores do BNI, diretrizes do programa, então, como é que eu faço para visitar um outro grupo, ausências, programa de substitutos, etc. Tudo aqui também. E algumas políticas regionais. Por quê? Tem coisas que são escolhas, né, definições regionais, e aí para ficar fácil de consultar, a gente criou essa página aqui para poder ficar disponível. Então aqui tem lá perímetro palestrante, escala de apresentação principal, perfil do membro, visitante repetido, etc. Tudo que a gente foi identificando, a gente foi listando aqui. Eventualmente, se vocês identificarem alguma dúvida, alguma necessidade de adicionar algo, super bem-vindo. Se a gente for o caso, a gente atualiza essas políticas, né? A política global, por exemplo, teve uma pequena alteração de texto na política número 12 sobre as renovações. Então, não mudou de fato nada, né? As renovações sempre foram sujeitas à aprovação do comitê, mas agora está escrito na política número 12, a renovação do membro está sujeita à aprovação do comitê de afiliação da equipe. Sempre foi, mas não estava escrito na política, agora está escrito na política. Então, essas políticas são revisadas de tempos em tempos, conforme a necessidade, tá? Então, qualquer dúvida, vocês têm acesso a isso também. Beleza? Tem Que mais? Deixa eu outra abrir o... sugestão que você não falou, Kleber. Diga. Lá no Connect, a gente também tem uma parte de gestão do secretário tesoureiro, na gestão da reunião, onde a gente consegue cadastrar os palestrantes. Eu gostava muito dessa função, porque eu já deixava a fila cadastrada, e aí ele vai aparecer na fotinha, né, dos palestrantes ali da semana, e também notifica o membro por e-mail que vai estar na vez dele, tá? Desculpa, minha cachorra tá conversando. No Biomes também dá, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui onde é que é para vocês. Aqui no menu, se eu não me engano, é o número operações do grupo. Gerenciar reunião. Visualizar e editar palestrantes. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, para as próximas. E aí a sugestão é sempre fazer para as próximas 4, que são aquelas que estão congeladas. Senão você tem que ficar entrando aqui toda hora para fazer, né? Então, aqui você consegue, por exemplo, atribuir os palestrantes das próximas reuniões. Data tal, então, por exemplo, data do dia 24 vai ser o Alex e o tópico que ele mandou lá é tal. Beleza, você põe aqui e envia. Isso aqui vai aparecer naquela tela principal do Connect para todos os membros da equipe e vai aparecer no site da equipe também. Deixa eu entrar no site aqui da equipe para mostrar. Vocês sabiam que tem site da equipe, né? Ou não? Ó, Eu então sabia, a aqui, gente de tempo em tempo dá uma fuçada aí para ver como é que tá. ó, e aqui tem, inclusive, toda a liderança. Toda a liderança tem. E se tiver cadastrado, vai aparecer os palestrantes da semana. Tá? Por que eu não citei isso, Fernanda? Porque nunca ninguém fez. Acho que você é a única que usou essa funcionalidade. Pode fazer, é legal, dá visibilidade para o membro, tá? E aí a sugestão é sempre, como eu falei, cadê? Aqui. É sempre fazer as próximas 4 semanas, que são as 4 semanas que estão congeladas, para você não ter que ficar editando o que você já fez. Você Nossa, pode mas fazer essa sim. função é tão legal. Quando eu descobri, falei, gente, vai no site, como que o pessoal não usa isso?
Legal. E manda um e-mail pro O palestrante. palestrante Eu não sei com quanto ajuda, tempo é, eu ajuda não nosso lembro se trabalho. acontece com uma semana, com 2 semanas antes, ele manda um e-mail falando, lembre-se que é a tua palestra e tal, não sei o quê. Pode fazer sim. Uhum. Inclusive, o próprio BNI Connect tem muitas funções que eu vejo que o pessoal não fuça e não usa o tanto que a ferramenta tem aí. É A gente verdade. descobriu até do mentor, né, que tem como cadastrar o mentorado. Agora no Office tem, mas dentro da operação também dá para fazer esse acompanhamento. Tem muita coisa legal. É que tem algumas coisas que acabou caindo em desuso, seja porque não é prático, seja porque foi mudando, então tem coisa que a gente realmente nunca usou, né? Mas esse aqui, por exemplo, funciona legal, funciona perfeitamente, tá? Inclusive, se você tentar atribuir 3 palestrantes para a mesma data, ele não deixa, ele sabe quantas palestras tem num dia. Mas de ST, tem uma questão. Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui. Como é que eu sei que a reunião do dia 1º do 10 é a reunião número 183 do IPES? O ST talvez não tenha este acesso, mas pode perfeitamente pedir para o VP que tem, ou para o DC. Ele vai vir aqui, ó, e fazer um relatório. Cadê? Tem que ir no relatórios do grupo. Relatório Palmas resumido. E ele vai entrar uma data que é anterior à criação da equipe. Então vamos lá, vamos supor aqui que eu vou colocar aqui qualquer data de 2019, até a data de hoje, por exemplo. E aí eu venho aqui, ele vai me gerar o Palmas da equipe inteira. E se eu vier aqui, ó, na linha BNI, ele vai me falar que teve 179 presenças, porque o BNI nunca falta, né? É aquela linha que eu mando, quando eu mando um obrigado por nosso fechado ao BNI, aparece aqui. E ela aparece com 179 presenças. Então, o que que eu sei? Que a equipe teve 179 reuniões até hoje. E aí eu sei que a desta semana é a 180, da semana que vem 181, 182, portanto, a do dia 1º vai ser a 183. Isso pode acontecer da gente se perder, por quê? Porque se eu uma semana errar e esquecer de atualizar, já vai, né, mudando a conta aí. Então, para não confiar na conta simplesmente de que até hoje todo mundo acertou e lembrou de colocar a sequência, esse é o jeito que a gente sabe qual é de fato a sequência da reunião. Tá? Convidados aqui também, ó, convidados 179, BNI 179. Então eu sei que teve 179 reuniões até hoje. Tá? Que mais do Connect? Se tem mais alguma coisa que o Connect que o secretário tesoureiro usa? Relatório de palestrantes. Relatório é sempre para tirar a informação, né? Então, tudo que você precisar consultar ali, você pode consultar no Connect. A Fernanda ontem fez uma pergunta. Lá no treinamento do Business Builder, ele fala que o secretário tesoureiro é responsável pelas renovações. E aqui no Brasil nunca foi praticado isso, porque fora do Brasil, quem recebe a anuidade é o secretário tesoureiro. E aqui, como é centralizado, quem faz o controle é o VP, porque o VP comanda ali o processo de afiliação. Então, está aprovado pelo comitê de afiliação, o VP já sabe, e se for feito o pagamento, ele recebe o e-mailzinho do sistema lá e está tudo certo. Então, não precisa do ST receber o pagamento. Tá? Por isso que foi trocada essa atribuição de controlar as renovações. Tá bom? Se vocês virem alguma outra coisa lá tanto no vídeo que é do ano passado, como no Business Builder que está diferente, pode ter pequenas variações aí. Se gerar dúvida, perguntem, combinem. O mais certo é garantir que o outro lado também está entendendo a mesma coisa, né? Senão um acha que o outro está sabendo e ninguém faz. Então, só para tirar dúvida, a gente sempre combina com o outro lado.